Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje é festa de São Pio de Pietrelcina. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que, olhando, não vejam e ouvindo, não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como dissemos, hoje comemoramos a festa de São Pio de Pietrelcina. O Padre Pio, como era conhecido, é um dos santos que tenho maior admiração. Foi um dos maiores santos do último século. Tudo nele praticamente é extraordinário. Por outro lado, sua humildade e sua simplicidade eram cativantes. Multidões o procuravam para falar com ele, para se confessar com ele. A quantidade de pessoas que ele converteu é incalculável. Selecionei um breve vídeo para conhecer um pouquinho a sua vida. Vejamos. A vida de São Pio de Pietrelcina. A mentira é como o óleo que, ao ser colocado na água, sempre volta à superfície. Padre Pio de Pietrelcina. São Pio de Pietrelcina, também conhecido como Padre Pio, foi um frade capuchinho italiano que em vida já era venerado como santo. Foi o primeiro e até hoje, em 2018, quando completa 50 anos de sua morte, o único sacerdote a receber os estigmas de Cristo em seu corpo. Os estigmas são as chagas da crucificação de Jesus Cristo. Por causa disso, foi perseguido por alguns membros da própria Igreja Católica de sua época. Além dos estigmas, a ele são atribuídos vários outros milagres, como a bilocação, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo, ler a consciência das pessoas que se confessavam com ele e a intermediação de muitas curas. Tudo documentado pela ciência e o ceticismo dos dias atuais. Nascido em 25 de maio, em Pietrelcina, no sul da Itália, Francesco, seu nome de batismo, era um dos filhos do humilde casal Grazio Forgione e Maria Giuseppa. Desde muito cedo, já se via nele algo diferente das outras crianças. Aos 5 anos de idade, já era visitado pela Virgem Maria e Jesus Cristo, e conversava com seu anjo da guarda, mas era constantemente perturbado por espíritos do mal. Estas perturbações o acompanharam por toda a sua vida. Conheceu um frade capuchinho que bateu à sua porta pedindo esmolas. Esse frade, de nome Frei Camilo, foi sua inspiração para se tornar um religioso. Em janeiro de 1903, iniciou seu noviciado em Morcone, a mais ou menos 35 quilômetros de Pietrelcina, e adotou o nome de Frei Pio.
e em 1910 foi ordenado sacerdote. Padre Pio estava constantemente doente. Tinha febres altíssimas. Os médicos que o atendiam usavam termômetros que verificavam a temperatura das águas de banheiras. Para se ter uma ideia, algumas dessas suas febres ultrapassavam os 47 graus. Devido a tudo isso, Padre Pio foi desenganado pelos médicos, vindo a ficar por um período com sua família em Pietrelcina. Peregrinou por alguns conventos e em 1916 foi para San Giovanni Rotondo, onde viveu até sua morte. Em setembro de 1918, Padre Pio recebe em seu corpo os estigmas da crucificação de Cristo. Comunica aos seus superiores e consegue manter segredo até maio do ano seguinte, quando o extraordinário fenômeno é descoberto e chama a atenção de médicos, jornalistas, estudiosos, cientistas, enfim, todos queriam ver e examiná-lo. A fama de sua santidade espalhou-se por toda a Itália e Europa, mas junto também veio a incredulidade de muitos, e com ela a difamação. E o pior, a cúpula da Igreja Católica o puniu, e Padre Pio ficou proibido por longos 10 anos de poder ouvir confissões ou celebrar missas em público. Em 1933, o Papa Pio XI pôs fim à sanção imposta pelo Vaticano. Padre Pio retomou as atividades de sacerdote e chegava a ouvir todos os dias mais de 10 horas de confissões. Pessoas de várias partes vinham se confessar com o padre. Havia distribuições de senhas para os fiéis poderem se confessar. Alguns relatos afirmam que a fila de espera para se confessar com o padre, em alguns momentos, demorava dias e em outros até semanas. Nestes mesmos relatos, é dito que Padre Pio não absolvia as pessoas que realmente não estivessem arrependidas de seus pecados, pois ele sabia dos pecados de cada pessoa sem que elas o contasse. Em sua longa biografia, há muitos outros milagres que lhe são atribuídos. Conta-se que uma vez, uma criança de 6 meses estava muito doente e para os médicos que faziam seu tratamento, sua morte era inevitável. Sua mãe decidiu então levá-la até San Giovanni e pedir a intercessão de Padre Pio. A viagem de trem era muito longa e durante o percurso a criança faleceu. A mãe, mantendo sua fé, enrolou a criança em um pano e a colocou dentro da mala. Quando chegou a San Giovanni, foi até o convento, ajoelhou aos pés de Padre Pio e, aos prantos, abriu a mala e retirou o corpo da criança. Padre Pio a pegou nos braços, olhou para o céu e começou a rezar. E disse à mulher: "Por que choras? Seu filho não está morto, apenas dormindo." E devolveu a criança, já respirando, para os braços da mãe. Na ocasião, havia ali um médico que assistiu a toda a cena. Ele testemunhou que seria impossível uma criança estar viva dentro daquela mala. Um outro relato, muito conhecido, foi o depoimento de um importante general americano que disse ter visto no céu, junto com outros pilotos, um monge de braços abertos, a quem os aviões obedeciam suas sinalizações e desviava para os bosques as bombas que eram lançadas. Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, durante uma tentativa de bombardeio para destruir um depósito de munições alemãs, que se localizava próximo a San Giovanni Rotondo. Após o término da guerra, este general foi até San Giovanni e, quando chegou no convento, conheceu o monge que ele havia visto desviando os aviões. O monge fantasma era Padre Pio. Padre Pio caminhou até ele e disse: "Então é você que tentou nos matar?" O general ficou boquiaberto e se ajoelhou diante dele. Padre Pio havia lhe falado no dialeto local, mas o general se convenceu que ele havia lhe falado em inglês. O general, que era protestante, se converteu ao catolicismo. Em 1956, Padre Pio inaugura o Hospital Casa do Alívio do Sofrimento, para atender aos mais pobres e impossibilitados de receberem tratamento médico. Este hospital viria a ser referência na Europa. Padre Pio faleceu na madrugada do dia 23 de setembro de 1968 e foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002. Padre Pio foi o santo mais investigado e estudado de todos os santos da Igreja Católica.
O fato de ter recebido em seu corpo os estigmas de Cristo em pleno século XX contribuiu para mostrar que ainda hoje Jesus vive em cada um de nós. Padre Pio é aquele exemplo que Deus nos envia de tempos em tempos para nos mostrar que a santidade é algo totalmente possível. São Pio de Pietrelcina teve seu corpo exumado em 2008. Desde então, seu corpo está em exposição pública e pode ser visitado na cripta da Igreja de Santa Maria das Graças, em San Giovanni Rotondo, na Itália. São Pio de Pietrelcina. O Padre Pio é festejado no dia 23 de setembro. Recomendo a todos conhecerem mais a fundo a vida do Padre Pio. Há muitos livros que contam a sua vida e há um filme sobre ele que foi lançado uns anos atrás, que é muito bom. Também acabou de ser lançado um outro filme. Que lição nós podemos tirar, considerando a vida do Padre Pio? Que a vida santa do Padre Pio seja uma inspiração para buscarmos o que realmente interessa nesta vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.